Se você está pensando em comprar Bitcoin e outras criptos pelo Nubank, Mercado Pago ou PicPay ou qualquer outra plataforma por aí, então primeiro assista esse vídeo até o final. Fala pessoal, Rafael Scaramelli com vocês. Por aqui eu abordo assuntos relacionados a finanças e investimentos, então se você curte esse tipo de conteúdo, então considere se inscrever e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. Bom galera, antes de falar, o principal motivo de vocês não comprarem criptos por essas plataformas, eu tenho que introduzir, de certa forma, vocês ao que realmente são as criptomoedas e qual o intuito, ou melhor, como as pessoas enxergam elas. Primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que existe uma diferença gigante entre Bitcoin, que foi a primeira cripto do mundo, e o restante das outras criptos, tá? Por mais que estejam todas em um mesmo bolo, o Bitcoin é o único e disparado o melhor criptoativo que já existiu até hoje. Para tentar explicar o motivo dele ser único para quem está chegando agora nesse mundo, vocês precisam entender um pouco da história do dinheiro. É longo, já tem esse outro vídeo aqui explicando melhor, mas em resumo, nos primórdios da humanidade, existia quem plantava e quem caçava. O único modo de um comer carne e o outro comer vegetal era trocando ambos entre si. É o que ficou conhecido como escambo. Depois as pessoas começaram a usar objetos para servirem como meio de troca, usaram conchas, usaram pedras, usaram até sal para servir como moeda. Até que chegaram ao ouro, Primeiro eram usadas moedas de ouro, depois os banqueiros da época, que na verdade eram ourives, propuseram guardar o ouro para as pessoas, pois era um metal pesado e de difícil transporte, e em troca o banqueiro dava um papel timbrado que representava aquele ouro que estava guardado. Foi aí que surgiram os primeiros papéis moedas da história. As coisas foram evoluindo e chegamos ao verdadeiro papel moeda que temos hoje, que até 1971 ainda era lastreado ao ouro presente nos bancos. Isso quer dizer que a mesma quantidade de dinheiro em papel na economia se equivalia à quantidade de ouro presente nos bancos. Isso impedia, pessoal, que existisse dinheiro demais na economia gerando inflação, que é o que vemos hoje. Porém, em 1971, o laço do papel moeda com o ouro foi quebrado, fazendo com que a moeda pudesse ser produzida sem necessariamente ter um equivalente em ouro nos cofres dos bancos, tá? Com a moeda sem lastro, agora quem determina o quanto de moeda será produzida são os bancos centrais de cada país. E quando o Banco Central imprime dinheiro, isso faz com que a base monetária da economia se expanda, e uma das consequências disso é uma perda constante do poder de compra da moeda, o que a gente conhece como inflação. Hoje, os bancos centrais, principalmente o Fed, que é o Banco Central Americano, pode imprimir dinheiro infinitamente do nada. E as consequências disso são sempre desastrosas, maqueiam o problema ali no curtíssimo prazo, porém no médio e longo prazo, lá na frente, uma das consequências é a perda do poder de compra da moeda. As pessoas precisam trabalhar cada vez mais para conseguirem consumir o mesmo que antes. Tudo isso graças a alguns poucos banqueiros centrais ao redor do mundo. Entendendo, pessoal, um pouco sobre a história do dinheiro, a gente precisa voltar ao ouro, tá? Vocês já se perguntaram alguma vez na vida por que o ouro vale tanto, sendo que ele nem tem tanta utilidade assim? Pois bem, primeiro, ele vale muito porque é um símbolo de status, um símbolo de riqueza. Tem todo um arcabouço histórico do ouro com a humanidade nesse aspecto. E segundo, porque ele é um metal extremamente escasso, A sua escassez faz ele valer muito. Se houvesse ouro igual existe areia no deserto, com certeza o ouro não valeria um terço do que vale hoje. Tudo que é escasso tem muito valor agregado, tá pessoal? Pois não é todo mundo que tem acesso àquilo. E é graças a essa escassez das coisas que a humanidade conseguiu cooperar entre si, mantendo uma economia de trocas, evoluindo e chegando ao que somos hoje, tá? A própria ciência econômica é uma ciência social que busca lidar com a escassez das coisas, Ou seja, tudo no mundo é escasso até certo ponto, e por esse motivo que as coisas têm preço, O preço é o meio usado para equilibrar a oferta e demanda sobre qualquer coisa. Sem preço, tudo fica sem controle. Voltando ao ouro, então, você sabe que hoje ou daqui 50 anos, ele continuar tendo valor, pois é escasso, Ouro é conhecido como reserva de valor, é um ativo que preserva o valor ao longo do tempo. Se você pegar hoje uma nota de R$100, e guardar debaixo do colchão, daqui 10 anos essa nota já não terá o mesmo valor que hoje. Isso porque graças às impressoras dos bancos centrais, e outros problemas também, o papel moeda não é escasso e também não é lastreado em algo escasso, tá?
Aqui a gente já chega numa conclusão de que para algo ter valor, ele precisa primeiramente ser escasso, ok? Agora sim, depois dessa breve introdução, a gente chega ao Bitcoin. O Bitcoin foi o primeiro projeto de moeda digital que deu certo, tá? Surgiu lá em 2009, criado por um pseudônimo, intitulado Satoshi Nakamoto, que até hoje é totalmente desconhecido, e foi cunhado com base em criptografia e programação, onde o seu funcionamento independe de qualquer pessoa, de qualquer empresa, instituição, governo ou por aí vai, tá? Para o Bitcoin funcionar, basta que usuários estejam conectados à rede do Bitcoin, são os próprios usuários, ou comumente chamados de mineradores, que fazem o funcionamento da rede do Bitcoin, tá? Graças à criptografia e programação, o Bitcoin não pode ser burlado e nem parado, tá, pessoal? Ele é um programa, ele é programado, melhor dizendo, para ter uma quantia de exatos 21 milhões de Bitcoins existentes, nem mais e nem menos do que isso, e o fato, dele não ter uma figura ou uma empresa por trás é outra característica que faz ele ser tão valioso, pois governo nenhum, empresa nenhuma pode impedir o seu funcionamento. Então o Bitcoin é escasso, pois só haverão 21 milhões no mundo, motivo que faz ele ser deflacionário, e o Bitcoin é 100% descentralizado. Nenhum órgão, empresa, figura pública, governo, etc., tem controle para intervir no seu funcionamento. Somente essas duas características derrubam todas as outras criptomoedas existentes no mercado em termos de segurança e escassez. A grande maioria das outras criptos, para não falar todas, são centralizadas em uma pessoa ou em uma empresa, e o governo pode intervir a qualquer momento, fazendo lobby e colocar o projeto por água abaixo, coisa que é impossível de acontecer com o Bitcoin. Eu sei que é muita informação para ser digerida, e eu recomendo estudar bastante sobre, mas se fosse para resumir, Bitcoin é a única criptomoeda que presta, O resto não tem fundamento, são centralizadas, não são escassas e muitas não passam de golpes, scams. Então é bom ficar atento. Aqui na descrição tem um link com vários artigos importantes para entender melhor o Bitcoin, para quem está afim de se aprofundar no assunto. Então, pessoal, recapitulando o que eu já falei até aqui, já expliquei brevemente sobre a história do dinheiro, bem breve mesmo, óbvio, para o vídeo não ficar tão longo, porque a história do dinheiro é muito mais complexa. Já falei também sobre as impressões desenfreadas dos bancos centrais, que causam dezenas de consequências danosas para a economia, incluindo a inflação. Já falei sobre a importância da escassez para definir valor para as coisas e já falei sobre o Bitcoin e sua nítida superioridade às outras criptomoedas. Até agora eu não falei o motivo de não comprar criptos nos bancos digitais, mas eu achei necessário fazer essa pequena introdução, pois de fato é bem superficial, para que vocês entendessem o motivo de eu não utilizar esses meios para comprar os meus Bitcoins. Lembra que eu disse que o Bitcoin é criptografado, Então, quando você compra um Bitcoin ou frações dele, você está comprando uma sequência de códigos que dão acesso a esses Bitcoins que estão dentro da rede, tá? São esses códigos e apenas eles que certificam que aqueles Bitcoins são seus. Hoje, o meio mais fácil de comprar qualquer cripto que seja é por meio das exchanges. É onde é criado um ambiente de negociação entre os clientes daquela plataforma, tá? A Binance é uma exchange, a Coinext é outra exchange, a Nova Dax é outra exchange. Existem centenas de exchanges no mercado, tá? Quando você compra Bitcoin na exchange, você não tá de fato comprando, você não tem a posse daquele Bitcoin de verdade, tá? Na verdade, a sequência de códigos, que é o que a gente chama de chave privada, fica com a própria exchange. Então a exchange quem tem a posse daqueles bitcoins. E o papel dela é custodiar em seu nome, É de guardar e cuidar daqueles bitcoins para você. Quem garante que aqueles bitcoins são seus é a exchange, o que talvez possa não ser tão seguro assim, Pois se algo acontecer com a exchange, se ela for hackeada, ou o dono quiser dar um golpe e fugir com as criptomoedas de todo mundo, não há nada que você possa fazer para recuperá-las, tá? Você até pode entrar na justiça e tudo mais, mas esquece, Se o cara jogou as suas criptos, para uma carteira física e memorizou as chaves privadas, só quem tiver essa chave conseguirá acessar os fundos, Não é igual quando a justiça manda bloquear uma conta corrente, imóveis ou bens. Nessa questão a justiça não pode fazer muita coisa. Então quando você deixa as suas criptos na exchange ou compra por meio dessas plataformas, como Nubank, Mercado Pago ou PicPay, essas criptos não são suas de fato, elas estão em posse da plataforma e a plataforma que está guardando para você. Se o governo determinar que a partir de hoje ninguém mais pode usar cripto,
pode ter certeza que essas plataformas irão congelar os saques e resgates, né, para obedecer essa determinação legal e o seu dinheiro vai ficar travado. Com certeza alguém lembra, né, ou já ouviu histórias sobre o confisco que o governo fez nas poupanças dos brasileiros, né? Basicamente não estamos imunes a isso, tá, hoje. Se o governo determinar algo desse tipo, não tem muito o que fazer. Porém, se você tem bitcoins em sua autocustódia, né, em sua posse, na sua carteira privada, com as suas chaves privadas, somente você tem acesso a esses bitcoins, tá? E nenhum governo, nenhuma empresa, nem nada pode interferir lá dentro, tá? Pô, Rafael, mas como faço para ter essas minhas chaves privadas? Sobre isso, pessoal, eu já expliquei nesse outro vídeo aqui em cima, tá? Mas em resumo, você precisa criar uma carteira própria, seja uma carteira digital, que são aplicativos no celular, ou carteiras físicas, né, que são objetos parecidos com pendrive, que trazem uma maior segurança na custódia. Mesmo que você tenha uma carteira própria, com acesso às chaves e tudo mais, ao comprar Bitcoin ou outras criptos pelo Nubank, PicPay ou Mercado Pago, você não vai conseguir transferir dessas plataformas para dentro da sua carteira, pois elas não dão a opção de transferência das criptos, você só pode comprar ou vender. Então, diferentemente de outras exchanges, você fica impossibilitado de fazer a transferência das criptos compradas do Nubank, PicPay e Mercado Pago para a sua carteira própria, né? Sendo assim, você é obrigado a manter a sua custódia com o banco, não te dando autonomia e segurança na questão de privacidade, né, que você possa querer ter ao fazer a sua autocustódia, tá? Eu sei que para a maioria das pessoas que compram por essas plataformas, elas estão em busca de retorno apenas. E o Bitcoin é como o ouro, tá, pessoal? Ele não rende nada, mas ele pode valorizar ou desvalorizar de preço. Essa é a única forma de ganhar dinheiro com o Bitcoin. Você compra um e vende a dois, pronto, ganhou 100% em cima. E a gente sabe que as criptos no geral são bastante voláteis. Uma hora estão subindo, outra hora estão caindo e esse jogo de sobe e desce é bem comum, tá? E no caso do Bitcoin, conforme as suas características que já comentei brevemente por aqui, ele é o único criptoativo que inevitavelmente irá se valorizar ao longo prazo. Eu digo isso pois as suas características mostram isso, né? Ele já nasceu sendo escasso e deflacionário, só existirão 21 milhões de Bitcoin em circulação, o seu código de programação é aberto e todos podem ver em tempo real tudo que acontece dentro da rede. Em termos de incomputabilidade, tá, pessoal? A rede se autorregula ao longo do tempo para aumentar ou diminuir a dificuldade de mineração dos bitcoins e qualquer fraude que possa ser tentada, como cancelar uma operação ou tentar burlar o sistema, automaticamente é identificada e descartada pela rede, pois é necessário que todas as máquinas conectadas à rede, ou uma boa parte delas, né, que são os mineradores, validem essa transação. Caso contrário, automaticamente, né, a transação é fraudulenta, né, interpretada como fraudulenta e ignorada, e o processo segue sem grandes problemas. Além disso, já fazem mais de 10 anos desde o primeiro Bitcoin minerado e até hoje não conseguiram derrubar a rede, tá? E cada vez mais o Bitcoin está chegando em mais gente, se popularizando, virando moeda corrente em alguns países e um método alternativo de pagamento. É claro que existe uma barreira gigantesca para o Bitcoin se tornar uma moeda de fato, sendo a principal barreira os governos, o Estado, pois o Bitcoin tira o poder do Estado de controlar a economia e a moeda e claramente esse poder não será abdicado tão facilmente. Nessa esteira, né, os governos já estão criando as suas próprias CBDCs, né, que são as suas criptomoedas próprias estatais. Aqui no Brasil tem o projeto de criação do real digital, que vem para substituir o real de papel. O próprio Pix, né, para vocês terem uma ideia, só existe graças à tecnologia que surgiu junto com o Bitcoin lá em 2009, tá? O Bitcoin, em relação às transações, funciona igualzinho o Pix, tá, pessoal? A diferença é que o Estado não fica sabendo quem pagou, quem recebeu e nada do tipo, né? O sigilo e a privacidade é uma das principais características do Bitcoin também. Então, pessoal, para o vídeo não ficar tão longo, né, mais longo do que já ficou, o motivo de não ser interessante comprar criptos pelos bancos digitais é porque você não estará de fato se expondo ao ativo em si. Você estará comprando apenas uma representação daquela criptomoeda.
Para quem, né, só quer dar uma brincada, né, comprar um pouco e ver como que é, beleza, mas para quem quer realmente acumular bitcoins ao longo do tempo, aí você precisa ir para o próximo nível, né? E se você até agora não entendeu o porquê acumular bitcoins ao longo do tempo é tão importante para você, eu recomendo que acesse o link aqui na descrição e leia todos os artigos que estão listados por lá. Eu também não entendia, né, a relevância do Bitcoin até certo tempo atrás, mas depois que eu passei a entender o que acontece no nosso sistema financeiro atual, né, como as crises e a inflação em grande parte são produzidas propositalmente e como o sistema nos faz permanecer na pobreza e ficar cada vez mais pobres, né, por causa do aumento generalizado de preços, aí minha cabeça explodiu, né, e comecei a de fato mergulhar para entender cada parte desse novo sistema monetário chamado Bitcoin, tá? Alguns autores dizem que o Bitcoin é a ferramenta que veio para consertar o nosso sistema financeiro atual e o que conhecemos como dinheiro, né? As suas características deixam claro isso. Mas o problema são os grandes governos aceitarem e abrirem mão de poder de uma coisa tão poderosa que é o controle sobre o dinheiro e a economia. Controlar essas duas coisas, né, é controlar o ser humano. E é isso que somos, né? Controlados e influenciados o tempo todo. Enfim, pessoal, se vocês quiserem entrar no jogo de verdade, né, para acumular bitcoins ao longo do tempo, procurem estudar e buscar plataformas que possibilite que você faça a sua autocustódia e possa, né, transferir em criptos também. Coisa que nem Nubank, nem Mercado Pago, nem PicPay e nem outros por aí, por enquanto, oferecem. Vídeo longo, porém informativo, acredito eu. E se você gostou, então deixa o seu gostei, né? Se inscreva no canal e compartilha com os amigos. Vou indo nessa, pessoal. Um forte abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.